paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindo ao canal Bíblia, Jejum e Oração Cotidiano. Eu sou o irmão William e hoje estamos aqui para mais uma meditação da Palavra do Senhor e fazer aquela oração de bênção, aquela oração de vitória, porque Deus é maravilhoso na nossa vida. Só temos motivo para agradecer a Deus e ao seu Espírito Santo, que é o Consolador amado da nossa alma. Se inscreva no nosso canal, você que está aí nos assistindo pela primeira vez ou já é inscrito, compartilhe, dê o seu like e ative o sininho de notificação. Também estamos com a nossa página no Instagram, @Bíblia, Jejum e Oração, tá? Siga nós lá e vê os nossos chaves do dia, que a gente colocamos um versículo chave para abençoar a sua vida e que você possa receber a vitória em Cristo Jesus. Vamos elevar o nosso pensamento ao trono da graça, vamos agradecer a Deus. Quem tem graça, agradeça. Quem tem agradecimento, dê glória a Deus. E quem tem petição, está no momento de difícil, clame a Deus, peça o seu milagre. Tá? Não é errado, não. Peça a Deus que Ele tem poder para fazer e mais além do que nós pensamos e imaginamos. Querido Deus, querido Pai, te louvamos, Senhor, por estar aqui neste momento orando, clamando, agradecendo, chamando a Tua atenção para a nossa vida. Senhor Deus, porque nós almejamos chegar aos céus e entrar por essas portas santas, Senhor, poder te abraçar e saber que o Senhor venceu a morte por nós, derramou o teu sangue puro, Senhor, naquele Calvário para que nós viéssemos ser lavado e redimido pelo poder do teu sangue. Querido Deus, o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida, estamos muito felizes e estamos também com esse canal, Senhor, divulgando a tua palavra, Senhor, fazendo um jejum, fazendo a leitura, fazendo oração, Senhor, todos os dias, que é o cotidiano da nossa vida, Senhor, para te agradar, Senhor, e sabemos que um dia o Senhor vai vir buscar a tua igreja. Receba o agradecimento de cada irmão, de cada um que ainda não aceitaram o Senhor, mas estão assistindo pela primeira vez e eu creio que o Senhor vai transformar essa vida, ou está pedindo um milagre, Senhor Deus, pedindo uma resposta, Senhor, pedindo uma solução, uma libertação. O Senhor é fiel para fazer muito mais e além do que nós pedimos. Te glorificamos, fica conosco, Senhor, nessa leitura dessa palavra. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Hoje o Senhor colocou uma meditação no meu coração. 1 João, capítulo 2, do versículo 3 até o versículo 17, que diz assim: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não há verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque, pelo seu nome, vos são perdoados os pecados.
Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. E vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, e nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, e não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Pessoal, uma desculpa aí, às vezes ali de falar concupiscência, mas a gente vai ficando cada vez mais apto, né? Glória a Deus. Vemos aqui essa palavra, é uma palavra de exortação, é uma palavra de amor e uma palavra de reflexão e sabedoria para nós vencermos, para nós triunfarmos e para nós adquirirmos a nova Jerusalém e subirmos ao encontro do nosso Senhor Jesus. Porque diz assim, aqui já vem uma repreensão, né, que João ali, ele foi o discípulo amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele escreveu então essa primeira epístola, dizendo ali para os antinomianos, né, ele estava ali pregando, falando que eles falavam que conhecia Deus, né, mas não guardavam o mandamento do Senhor. Então isso é contraditório àqueles que confessaram Jesus Cristo como Salvador e teme ao Senhor. Ele tem que guardar a palavra e andar nos seus mandamentos, porque a verdade, ela tem que habitar dentro de nós. Então João estava alertando ali, né, para que as pessoas que falam que é de Jesus, fala que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, são mentirosos. São pessoas que não praticam a palavra. E hoje nós sabemos que nosso tempo, estamos no mesmo acontecimento de pessoas que falam que é de Deus, que conhecem Deus, fala que conhece Deus, mas quando você olha para a sua vida, para as suas práticas, nós não vemos Deus na vida deles. É claro, nós somos pecadores e precisamos a cada dia pedir perdão, sim, todo mundo é falho, mas tem muitos que dizem, né, e estão no alto cargo dentro da igreja, e mesmo assim o que ele prega não condiz com o que ele vive, né? E João chamou a atenção, né, para que essas pessoas que dizem que conhecem a Deus e não praticam ou não guardam os mandamentos são mentirosos. Mas aquele que guarda a palavra, o amor de Deus está nele. Aquele que guarda e cumpre os mandamentos, segue os mandamentos do Senhor, o amor de Deus está nele e o aperfeiçoará a cada dia. É isso que a palavra nos traz, ela traz um aperfeiçoamento para a minha vida, para a sua vida. Por isso que nós não devemos de parar de meditar na palavra do Senhor, de orar, de jejuar, porque isso traz a nós aperfeiçoamento para nós chegarmos ao céu. E diz assim, nisto conhecemos que estamos nele. Porque se nós guardarmos, amarmos a Deus, obedecer, e as pessoas olharem para nós e verem, ele medita na palavra e ele faz o que a palavra diz. Então vemos que Deus está em nós. E as pessoas também notam isso. Então entendemos aqui que João alertava, João exortava o povo para que eles viessem entender isso. E assim diz assim, irmão, vos escrevo
não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento é antigo, é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, e nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Quer dizer, tem muitas pessoas que falam, o Antigo Testamento já não serve mais, vamos seguir só o Novo. Mas se aquelas duas palavras que Deus falou, amar a Deus acima de todas as coisas, esse é os mandamentos que eu vos mando, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, você já está praticando todos os mandamentos. Então isso é bem claro, em adorar somente um Deus, e quando você ama o seu irmão, você não aborrece ele. E aqui diz bem nítido, aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Então vemos que há uma exortação aqui para nós, aqueles que são cristãos, aqueles que estão a divulgar o nome do Senhor, não deve aborrecer o seu próximo, não deve injuriar o seu irmão, não deve injuriar aqueles que estão ao redor, porque se você fizer isso, você está em treva, você não encontrou Jesus, você não encontrou a Deus, você não está produzindo o fruto do Espírito Santo. E vemos aqui que aquele que ama o seu irmão está na luz. Se você amar o seu irmão, você está na luz. E nele não há escândalo. Você sempre vai ter vitória. Você vai estar sempre firmado em Deus para nunca cair. E se você cair, você tem um advogado que é Jesus, que até João, ali no começo da epístola, no primeiro versículo, ele fala, filhinho, se você pecar, sabei que Jesus Cristo é o advogado, e ele perdoa os seus pecados. E assim estamos nós, seguindo rumo aos céus, não querendo aborrecer o nosso irmão. E se você houver de aborrecer, peça perdão, busque o arrependimento em Cristo Jesus, para que você encontre o caminho, porque diz aqui no versículo 11, aquele que aborrece o seu irmão está em treva, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Se você aborrece o seu irmão e não pede perdão e continua nesse aborrecimento com as pessoas que estão próximas a ti, você está em trevas. E o inimigo gosta muito, e disso você vai a cada dia mais se aprofundando no abismo. Mas se você pedir perdão e se arrepender, os seus olhos vão ser esclarecidos por Deus e você vai obter a verdade e vai poder voltar a amar novamente. Isso é bem claro. E aqui diz assim, filhinho, vos escrevo pelo seu nome, vos são perdoados os pecados. O que quer dizer? É perdoado o pecado, desde que você confesse, desde que você fale com Deus, com Jesus, seus pecados são perdoados. E aí ainda ele continua, Pai, escrevo-os porque conheceste aquele que é desde o princípio. Nós, Pai, você conhece a Jesus, você já está enraizado desde criança aprendendo sobre Jesus e hoje você é pai, você deve instruir o seu filho porque você conhece desde o princípio a Jesus Cristo. Então você deve ensinar os que estão perto de ti, a sua descendência, a temer a Deus, porque já conheceste desde o princípio. E diz aqui, jovens, escrevo-os porque já venceste o maligno. Então vemos que os jovens eles sempre vão vencer o maligno, por mais que esteja a cada dia próximo à vinda do Senhor, e vemos que a palavra do Senhor tem que se cumprir, né, dizendo que o amor de muitos se esfriaria. Eu creio que ainda os jovens são o amanhã, são a igreja do amanhã, porque ainda não sabemos o dia que Jesus vai vir, mas a igreja segue triunfante. E aqui diz assim,
que os jovens já venceste o maligno. E essa palavra se realiza no nosso dia também. Nós temos que crer que os nossos jovens, por mais que seja difícil de crer, de acreditar, você tem que ter fé na palavra do Senhor. Se a palavra diz que venceu o maligno, vamos acreditar que os jovens vencem o maligno e vão triunfar. E diz assim: escrevi, filhinhos, porque conheceste o Pai. Todos nós conhecemos a Deus. Às vezes até uma pessoa que não segue, mas se você falar que ela já ouviu falar de Deus, é raro quem não ouviu falar de Deus ainda. A palavra diz que todo o evangelho vai ser pregado a toda criatura, né? E quando todos conhecerem o evangelho, aí virá o fim. São poucas pessoas que eu creio que ainda não são alcançadas pelo evangelho. Algum país comunista, algum país que não deixa o evangelho chegar às pessoas, a Bíblia Sagrada. Então aí há uma dificuldade, mas cremos que hoje pelo meio de internet, igual esses vídeos que nós assistimos, o nosso vídeo aqui, o nosso canal, que é voltado a anunciar a palavra de Deus, eu creio que muitas pessoas estão sendo alcançadas pelo Evangelho. Muitos estão praticando e exercendo a fé em Cristo Jesus, mesmo que às vezes possa chegar um tempo a desviar, mas vão saber que existe um Deus, que existe o único Salvador, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para deixar esse evangelho de arrependimento, esse evangelho de salvação e de gratidão e de misericórdia para nós. E vemos aqui de novo que João escreve ali, ó: e eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E vos escrevi, jovem, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Então é bem interessante que ele frisa duas vezes para os pais e para os jovens, falando que os pais já conhecem desde o princípio quem é Jesus. Então ensine os jovens, ensine o seu filho, porque ele vai ser forte e a palavra de Deus vai estar nele e ele vai vencer o maligno. Então nós vemos que a base hoje é a família. E hoje vemos que o inimigo tem aprovado lei contra a família. Então nós temos que entender esse versículo e batalhar, porque aqui é uma exortação, né? Uma exortação que o apóstolo João foi cheio do Espírito Santo, para que essa palavra chegue aos corações e faça a transformação que precisamos na nossa geração, nos nossos poderes aquisitivos, nos nossos governantes, nos nossos presidentes, que essa palavra chegue e transforme os corações, para que nós podemos vencer o maligno, que os jovens possam vencer o maligno. E esses últimos 3 versículos dizem assim: não ameis o mundo, e nem no que nele há. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu vejo como é complicado essa palavra. Essa palavra bate até em mim, porque eu trabalho num lugar onde eu vejo muitas pessoas ricas, milionárias, ali de frente com o meu trabalho, pessoas com Ferrari, BMW, um lugar, sim, uma avenida muito cheia de pessoas ricas, e às vezes se você ficar olhando para aquilo, seu coração entristece, porque você sabe que você é um batalhador, um guerreiro, um rapaz que está sempre trabalhando, e às vezes não consegue essa riqueza que nem essas pessoas do mundo têm, e isso às vezes não traz tristeza. Mas quem lê a palavra do Senhor sabe que aqui tudo é passageiro. Então, por mais que passe ali um momento só, então você tem que ter a palavra. Por isso que muitos hoje estão entrando em depressão, muitos jovens, porque vê as pessoas lá fora com muito dinheiro, com muita facilidade, pessoas às vezes que nem são tementes a Deus, pessoas que estão totalmente no mundo de prostituição, de coisas erradas, de vícios, e você fala: poxa, eu temo a Deus, eu oro a Deus, eu busco a Deus. E calma, o Espírito Santo tem coisa melhor para você. Não faça igual Asaf.
Fique na dispensação de Deus, orando, buscando, e Deus nunca vai deixar faltar o pão do justo. Tá? Não se precipite, não se desespere, apenas dê glória a Deus, glorifique a Deus e entenda o agir do nosso Deus sobre a tua vida. Porque aqui diz aqui, ó, o que há no mundo é a concupiscência da carne, é a vontade da carne. E a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Não é do Pai, não é de Deus, mas do mundo. Os nossos olhos, primeiro normalmente nós vê. Por isso que você tem que ter os olhos santificados. Porque o olho, ele vê primeiro e atrai ao coração. Então, nós devemos estar firmados em Deus, porque tudo nesse mundo, nessa vida, há uma soberba. Como o Salomão disse, que tudo é vaidade. Mas confie em Deus, acredite em Deus, Deus pode te dar a vitória, e se Ele te abençoar, glória a Deus. E se Ele não te abençoar, tenha certeza que você vai chegar ao céu, com a sua obediência, com a sua justiça, com a sua força de vontade, com a sua determinação em Cristo Jesus. E pelo Espírito Santo Ele vai te ajudar. E aqui no versículo 17, para encerrar, diz assim: o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Sabemos que tudo vai passar. Tudo vai passar. E o mais tremendo e o mais gostoso é de saber que vai passar toda a nossa tristeza, vai passar todas aquelas nossas dificuldades, lágrimas de solidão, às vezes, e nós vamos vencer, porque nós estamos em Cristo Jesus, no Deus Altíssimo. Porque aqui nessa terra tudo vai se corromper, tudo vai se acabar. Tudo tem como se diz, uma data de validade. Mas nós que tememos a Deus, não. Vamos entrar no céu, glorificando a Deus. Agradeço a Deus por essa palavra. E se você meditar, o Espírito Santo vai te trazer outra interpretação e você vai vencer em Cristo Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus. Querido Pai, querido Deus, te agradecemos, Senhor, por estar aqui falando do Evangelho, da Tua Palavra, Senhor. Clamamos, Senhor Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é tremendo, Senhor. Te agradecemos, Tu és rico, Tu és maravilhoso, e eu creio, Senhor, que a Tua Palavra faz além do que nós pedimos, e nós vamos vencer, Deus. Nós vamos chegar até esse céu que o Senhor nos prometeu. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glorificamos a Deus, amém, amém. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, Bíblia, jejum e oração cotidiano. Se inscreva lá no nosso canal no Instagram também, siga nós, @Bíblia, jejum e oração. A paz do Senhor, Deus abençoe ricamente a vida de vocês.